Pessoal, boa noite. Nós vamos fazer a nossa aula hoje virtual, né, em função aí do coronavírus. E aí foi a estratégia que a instituição usou para que a gente também não perca a aula. Bom, a questão de fazer a aula de forma virtual, a dificuldade às vezes é um pouco que a gente perde essa comunicação, né, esse feedback de vocês sobre o que vocês estão entendendo ou não na disciplina. Mas de qualquer forma, vocês podem, caso tenham dúvidas, podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail, leocaldas03@gmail.com, ou podem tirar dúvidas sobre o conteúdo a partir do WhatsApp também. Então, meu número é o 27 9980 3355. Vou tentar fazer vídeos pequenos porque eu não sei em relação, eu vou ter que jogar esses vídeos na plataforma e não sei se eles vão caber lá na plataforma. Então, preciso fazer vídeos pequenos. Então, nós vamos retomar alguns conceitos que a gente estava falando nas últimas aulas, tá? A gente começa falando sobre o consumo de oxigênio no repouso e durante o exercício. Vamos relembrar um pouquinho sobre a ideia de déficit de oxigênio, certo? Bom, retomando, então esses aqui são os capítulos do livro dos quais a gente está usando. Caso vocês estejam acompanhando pelo livro de Fisiologia do Exercício, a gente está falando então, conteúdo dessa disciplina atual está nos capítulos 6 e 7. E se vocês estiverem acompanhando pelo livro do Scott Powers, está no capítulo 3 e 4. Ou caso esteja acompanhando por esse livrinho da Larry Kenny, pelo capítulo 2, ok? Bom, a gente tinha falado dos sistemas energéticos, então aqui é só para relembrar vocês que nós temos 3 sistemas energéticos. Quais são? Apontando ali, ó, olhando ali, ó, sistema ATP fosfocreatina, também chamado de sistema anaeróbio alático. Então, é um sistema que utiliza a fosfocreatina para ressíntese de ATP. Então, ele tem uma alta velocidade de geração de ATP, porém a capacidade total de geração de ATP é baixa. Isso significa que é um sistema que não consegue produzir ATP por muito tempo. Nós temos a via intermediária, que é o sistema glicolítico, também chamado de sistema anaeróbio lático, que utiliza como substrato para gerar o ATP a glicose, né? Então é o nosso sistema intermediário, que tem ali uma velocidade de geração de ATP moderado e uma capacidade de geração de ATP moderado em relação, né, se comparado ao sistema anaeróbio alático. Lembrando que esse sistema anaeróbio lático, também chamado de glicolítico, a glicose, né, ela é no final gerado a partir da glicose o lactato. E o sistema aeróbio ou sistema oxidativo, que utiliza diferentes substratos, glicose, ácidos graxos livres, ou seja, lipídios, e aminoácidos vindos das proteínas, por exemplo, para formar ATP. Então é um sistema que a velocidade de geração de ATP é baixa, mas a capacidade total de geração de ATP é alta. Isso significa que esse sistema consegue gerar energia por muito tempo, ok? Bom, a gente estava falando sobre o consumo de oxigênio na fase do repouso e na fase do exercício. Então, está aqui mostrando, ó, o consumo de oxigênio, ele aumenta exponencialmente durante os primeiros minutos do exercício, até alcançar um platô entre o terceiro e quarto minuto. Isso tomando como referência uma pessoa que está em repouso, e aí a gente vê aqui o consumo de oxigênio em litros por minuto, e a partir desse momento aqui, quando ela inicia o exercício, né, a gente observa que o consumo de oxigênio ele vai aumentando gradativamente até atingir esse platô, também conhecido como estado estável do consumo de oxigênio, aproximadamente no terceiro ou quarto minuto do exercício, né? E o que significa, então, esse estado estável de consumo de oxigênio? Como aqui está dizendo, ó, o estado estável do consumo de oxigênio significa que a produção de ATP
é igual à sua utilização. Por onde está ocorrendo, então, a utilização de ATP? Bom, a utilização de ATP durante o exercício, ela vem do músculo ativo, né? Então, o músculo que antes estava em repouso e depois iniciou o exercício, se a gente pensar numa pessoa, por exemplo, correndo, o fato dela iniciar uma corrida vai aumentar a utilização de ATP pelos músculos. E aí, os sistemas energéticos, tanto aeróbio como anaeróbio, vão ter que aumentar essa produçãozinha de ATP, ok? Então, o que a gente consegue observar em relação ao sistema aeróbio? Que a produção de ATP pelo sistema aeróbio, ela só vai ser equivalente à utilização pelos músculos a partir do 3º e 4º minuto. Isso significa que durante a fase inicial do exercício, entre o 1º e 3º, 4º minuto, existe uma fase chamada de déficit de oxigênio. Então, o que seria essa fase de déficit de oxigênio? Então, déficit de oxigênio corresponde à diferença entre o consumo total de oxigênio durante o exercício e a quantidade total que teria sido consumida se o consumo de oxigênio em ritmo estável tivesse sido alcançado desde o início. Ou seja, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nessa fase inicial do exercício, o sistema aeróbio, a produção de ATP não é igual à sua utilização, né? Então o músculo está usando muito mais ATP que o sistema aeróbio consegue fornecer nessa fase aqui, ó, do gráfico inicial, né, do exercício. Então, se o sistema aeróbio não está dando conta de produzir ATP na mesma velocidade que a sua utilização, isso significa que faltou oxigênio para essa produção de ATP. E quem é que está sendo responsável por produzir o ATP que faltou? Bom, quem está sendo responsável por produzir esse ATP que faltou são as vias anaeróbias. Quais são elas? Via anaeróbia alática e via anaeróbia lática. Então, são essas duas vias que vão, no início do exercício, contribuir para que a produção de ATP seja igual à utilização. Então, nessa fase inicial, retomando, eu tenho produção de ATP parte pela via aeróbia, que ainda está deficiente, se a gente pensar assim, em relação à produção, em relação à utilização, mas também tem produção de ATP pelas vias anaeróbias, contribuindo com a quantidade de ATP que o sistema aeróbio não conseguiu fornecer completamente. Ok? Na figura seguinte, no slide seguinte, então, tomando como base essa imagem aqui, ó, essa fase, dos primeiros até o 3º minuto do exercício, vamos ver como é que o sistema anaeróbio contribui com a geração de ATP nessa fase aqui. Essa figura ela mostra, eu tenho 3 imagens aqui, cada uma está mostrando uma coisa. Então, vamos por partes, né? Curso temporal da velocidade, letra A, figura A aqui, ó, taxa de uso de ATP e consumo de oxigênio na transição do repouso ao exercício submáximo. Então, a primeira imagem, ela está mostrando numa situação de repouso, nos primeiros 3 minutos iniciais, a velocidade, que no caso é 0, você não está parado. Repouso, você está completamente parado. E na fase do exercício, correndo, por exemplo, a 7 milhas por hora. O que vai acontecer na situação de repouso para a situação de exercício em relação ao uso de ATP pelo músculo? Então, a gente consegue observar aqui, ó, que na fase de repouso, a utilização de ATP é baixa, porque os músculos estão inativos. E, a partir do momento que eu inicio o exercício, a taxa de uso de ATP pelo músculo, ela se eleva significativamente. Então, ele sai de 0,1
para 0,7, ou seja, há um aumento ali de quase 7 vezes mais na utilização de ATP pelos músculos nessa fase. E aí o que o sistema aeróbio vai precisar fazer? Ele vai precisar produzir energia de forma aeróbia. Isso significa que o sistema aeróbio também precisa aumentar o seu consumo de oxigênio, de forma que o consumo seja proporcional, né, à utilização desse ATP. E aí, essa imagem aqui de baixo nos deixa claro como que o sistema aeróbio demora a partir do oxigênio, conseguir produzir o ATP necessário que o exercício está exigindo. Então, o que a gente consegue ver? Numa situação de repouso, esse é o nosso consumo de oxigênio em litros por minuto. E a partir do início do exercício, minuto 0 até o minuto 5. Percebam que nos 3 primeiros minutos, o consumo de oxigênio ele vai aumentando gradativamente. Isso significa que a produção de ATP pela essa via aeróbia também vai aumentando gradativamente, né? Então, isso quer dizer que está, por exemplo, se a gente pensasse aqui no primeiro minuto de exercício, esse consumo de oxigênio ainda não é adequado. O consumo adequado nesse primeiro minuto estaria aqui em cima, né? Nessa ampulhetazinha aqui, mas ele ainda está aqui embaixo. Isso significa que o sistema aeróbio não está conseguindo produzir todo esse ATP. Ele está produzindo numa quantidade menor. Portanto, as vias anaeróbias também vão ter que participar desse processo. Então, vamos olhar aqui, como é que as vias anaeróbias, dentro desse intervalo de tempo, do 0 até os primeiros 3 minutos, elas vão contribuir para a geração desse ATP. Então, aqui a gente vê o primeiro sistema, que é o sistema anaeróbio alático, né? Que utiliza a fosfocreatina para gerar energia. E aqui está mostrando embaixo a taxa de produção de ATP a partir da fosfocreatina. Então, se a gente pensar aqui, do 3º ao 6 é o momento em que o exercício iniciou, essa fase aqui, de 3 a 6 minutos. Então, do 0 ao 3 é o repouso, de 3 a 6 é o início do exercício. O que acontece com os estoques de fosfocreatina no músculo? Eles diminuem drasticamente, principalmente aqui nos primeiros minutos. O que isso significa? Que esse estoque de fosfocreatina está sendo reduzido para aumentar a produção de ATP pela via anaeróbia lática, que é o que a gente vê exatamente na figura abaixo, ou seja, uma maior produção de ATP pela via da fosfocreatina. Mas lembra, esse sistema de produção de ATP, ele não tem uma duração muito longa, né? Ele gera uma grande quantidade, mas em termos de duração ele é limitado. E aí o que a gente observa do primeiro para os minutos seguintes? Uma diminuição na capacidade desse sistema anaeróbio alático de gerar energia à medida que o tempo passa, porque é um sistema de geração de ATP de forma imediata. Ele dura apenas por alguns segundos. E aí, cada vez mais, a capacidade de gerar ATP por esse sistema, à medida que o tempo vai se tornando cada vez mais longo, ele é reduzido. E aí, se a gente acompanhar aqui, do primeiro para o segundo minuto, o sistema anaeróbio alático também diminuiu sua capacidade de gerar ATP. Porém, nessa fase aqui do exercício, no segundo minuto, se a gente olhar aqui, no segundo minuto, o consumo de oxigênio ainda não se estabeleceu, né? Isso significa que ainda estou precisando gerar ATP de forma anaeróbia. Qual é o outro sistema que pode contribuir para gerar ATP de forma anaeróbia? Aí a gente vem e olha para essa figura aqui de baixo, que mostra a taxa de produção de ATP pela via anaeróbia lática. Lembra? A via anaeróbia lática é aquela que utiliza a glicose e que no final eu tenho produção de lactato, mas também tenho produção de ATP, que também é uma via anaeróbia.
Então, à medida que o sistema da fosfocreatina vai reduzindo a sua capacidade de síntese de ATP, a outra via anaeróbia vai aumentando a sua geração de ATP de forma anaeróbia. Porém, aqui a gente já está falando do sistema anaeróbio lático, produção de lactato. E o que acontece no terceiro minuto? Do segundo para o terceiro? Uma diminuição também da produção de ATP por essa via anaeróbia. Mas por que isso? Porque do segundo ao terceiro minuto, o sistema aeróbio está atingindo lá o seu estado estável, ou seja, nessa fase aqui, o sistema aeróbio consegue ser capaz de produzir todo o ATP que o exercício está exigindo, né? Então, portanto, nessa fase aqui eu passo a depender menos dos sistemas anaeróbios na produção de energia. Então, essa é uma característica, né, do início do exercício. Então, resumindo, o que é o déficit de oxigênio? É o que faltou de oxigênio para que a produção de ATP pela via aeróbia seja igual à sua utilização. Esse comportamento do déficit de oxigênio, como eu disse para vocês, ele pode ser diferente quando você compara pessoas treinadas em exercício aeróbio e pessoas não treinadas, né? Então aqui a gente vê uma situação de repouso, início do exercício, né? E a fase do déficit de oxigênio entre treinado e não treinado. O que a gente consegue reparar nessa imagem que eu estou apontando aqui? Que o treinado, esse déficit de oxigênio, ele é menor. Isso significa que o sistema aeróbio dele, ele entra em funcionamento no seu, vamos dizer assim, no seu estado, seu vapor total, muito mais rápido do que o sistema aeróbio de uma pessoa não treinada. Então essa é uma diferença. Uma pessoa que já tem uma experiência com treinamento aeróbico, esse déficit de oxigênio no início do exercício vai ser muito menor que uma pessoa não treinada. Bom, então, retomando a ideia do consumo máximo de oxigênio. O que é o consumo máximo de oxigênio? O consumo máximo de oxigênio ele é entendido como captação máxima de oxigênio, também chamado de potência aeróbia máxima ou capacidade aeróbia, que é representado por essa sigla aqui, ó, VO2 máximo. Então, o VO2 ele proporciona uma medida quantitativa da capacidade do indivíduo ressintetizar aerobiamente ATP. Significa que quanto maior o seu consumo de oxigênio, maior a sua capacidade de gerar ATP pela via aeróbica. Consequentemente, pessoas que têm boa capacidade aeróbica vão ter bons desempenhos em atividades de longa duração. Então, o consumo de oxigênio ele é determinado pela captação. Então, ele depende da captação do oxigênio, que acontece a nível pulmonar. Depende do transporte. Aí aqui a gente vê a imagem da hemoglobina, né, que é responsável por conduzir o oxigênio. O transporte também está associado ao sistema cardiovascular, né? Então o coração como bomba, ele precisa bombear esse sangue para os músculos para então esse oxigênio ser utilizado pelas mitocôndrias. Lembrando que a via aeróbia, acontece, né, devido à produção de energia pela via aeróbia acontece dentro de uma mitocôndria. Então, em relação às atividades aeróbicas, o que parece limitar o consumo máximo de oxigênio é o transporte e a utilização. Essas são as principais variáveis que o exercício promove em termos de adaptação. Então, o exercício aeróbico
ele é capaz de melhorar a função cardíaca e também a quantidade de mitocôndrias no músculo, o que, consequentemente, aumenta o consumo máximo de oxigênio. Por que a nível pulmonar, o exercício aeróbico não traz grandes adaptações? Parece que a capacidade pulmonar de pessoas atletas e também sedentários, o espaço interno pulmonar, não é um limitante do exercício. Então, se ele não é um limitante, o nosso pulmão tem a capacidade, inclusive superior, para armazenar oxigênio. O problema do oxigênio está exatamente no seu transporte e utilização. Nós vamos falar mais disso numa aula mais à frente, onde eu vou abordar mais sobre as adaptações ao exercício aeróbico. Sobre o consumo máximo de oxigênio, como é que a gente avalia isso? O consumo máximo de oxigênio ele é avaliado a partir de um teste de esforço gradativo. O que seria um teste de esforço gradativo? Significa um teste, se a gente pensar no âmbito prático, significa que você põe uma pessoa, por exemplo, numa esteira e a cada minuto do exercício você aumenta a velocidade da esteira. Então, quando você aumenta a velocidade da esteira, você está aumentando a intensidade do exercício. E aí, o teu organismo, para acompanhar esse aumento da intensidade do exercício, ele vai aumentar o consumo de oxigênio. Então, o que a gente vê aqui? Quando o VO2 é alcançado, um aumento no débito da potência do exercício não provoca aumento no consumo de oxigênio. E aí o que a gente vê é um VO2 que apresenta esse chamado platô. Então, olhando para esse gráfico aqui, ele representa o que seria um teste para avaliar o consumo máximo de oxigênio. Você inicia uma pessoa na esteira. Aqui ele está apresentando não a velocidade, ele está apresentando a taxa, o trabalho realizado por esse sujeito. Então, se a gente fosse associar um exercício na esteira, imagina que nesse primeiro momento aqui, a pessoa está correndo a, 5 km por hora. Ele vai correr por um certo minuto, vamos imaginar aí por 2 minutos, e a partir do segundo minuto você aumenta a velocidade da esteira. O que vai acontecer com o aumento com o consumo de oxigênio? Ele também vai se elevar. Então, o teste gradativo significa que você vai aumentando gradativamente a intensidade do exercício e avaliando o consumo de oxigênio a partir de uma máscara, né, que mensura tanto a entrada de oxigênio quanto a saída de CO2. Então, quando você chega nesse momento aqui, se a gente observar, aqui a intensidade do exercício é 1, né? E aí ele atingiu lá um consumo de oxigênio de aproximadamente 3 litros por minuto. E depois, no estágio seguinte, houve um aumento da intensidade do exercício. Mas o que aconteceu com o consumo? O consumo não se elevou. Por que ele não se elevou? Porque a capacidade de capturar, transportar e utilizar chegou no seu teto, né? Que é o chamado platô do consumo de oxigênio. Então, para determinar esse consumo máximo de oxigênio, a gente precisa utilizar um teste gradativo. Nós vamos ter uma aula prática para fazer esse tipo de avaliação aqui, não com a máscara, a gente vai usar algumas medidas indiretas, mas também falaremos disso num outro momento. Ok? Bom, eu vou fazer uma pausa nesse vídeo para que a gente possa continuar. Eu vou salvar aqui e agora, nesse próximo momento, nós vamos falar sobre o consumo de oxigênio após o exercício, após finalizar o exercício. Esse conceito é chamado, então, de EPOC, né? Consumo de oxigênio após o exercício. Ok? Vou fazer a pausa para que a gente possa continuar. Salvar esse vídeo e vou fazer um segundo vídeo sobre isso.